Olá, eu sou o Padre Gabriel Natan Eu sou a Júlia e você está no Convocação Podcast. O nosso convidado de hoje, ele é um padre e muito especial na nossa diocese. Entre tantos trabalhos pastorais, ele é capelão do Hospital Santa Isabel. O nosso convocado de hoje é o Padre João Leonardo. Seja bem-vindo, Padre, que alegria tê-lo conosco. Obrigado, Padre Gabriel Natan, Júlia. Então, poder estar aqui com vocês, para mim também é uma graça. Um pouco nervoso, faz parte, mas estamos aqui juntos. Eu sempre comento que aqui é como se nós estivéssemos na mesa de casa tomando um café, para que o papo possa sair livremente. Nós meio que organizamos uma pauta, mas também aquilo que o Senhor for nos inspirando, nós vamos conduzindo para que possa ocorrer do melhor modo possível. Com certeza. Nós queremos começar sabendo um pouquinho do Senhor, da sua história vocacional. O Senhor comentou antes que no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, completa 15 anos de ministério. Mas o Senhor possa nos dizer um pouco sobre a sua história, sobre a vocação, da onde é natural? Então, Padre Gabriel, sou natural de Timbó, cidade aqui da Pérola do Vale, onde você veio depois vindo de São Paulo e se acolheu como um timboense, né? Sim, super considero. Coração ali, ó. E por graça também sou o primeiro padre timboense. Olha Nossa. só, não sabia. Naturalmente eu sou o primeiro. Então, até me mostraram depois quando foi feito a observação no batistério lá em Timbó, tá lá Padre João Leonardo, escrito no livro de batismo. Então, nasci em 74, 7 de junho de 74. Sou filho caçula de 9 irmãos, filho de Gema e Adelino Hoffmann. Então, o papai já é falecido, a mamãe eu moro junto com ela, ajudo a cuidar da mamãe também. E vim para Blumenau com 14 anos de idade. Trabalhando na cidade, na Kremer, depois na Teca, quase montei negócio próprio e sempre preocupado com o ser humano. Então isso sempre foi uma característica minha. Meu pai sempre me disse, quer fazer amigo, vai para a igreja. Bom conselho. Então, quando viemos para Blumenau, sempre aqui no bairro Vila Nova, então pertencente à paróquia Imaculada Conceição. E a família já era católica? Toda a família católica. Então, os meus pais, os meus 8 irmãos são natural de Tuporanga, do Alto Vale do Itajaí, de família descendência alemã. Então, vem para Timbó. Quase não se percebe, né? Vem para Timbó, ali uma grande também, uma descendência alemã, mas uma descendência italiana muito forte também. Só que os alemães que estavam em Timbó, geralmente eram de procedência luterana. Então, eles espantaram que tinha alemão católico na Igreja Católica. Então, mas isso faz parte da história de Timbó também. E, vindo para Blumenau, o pai disse, quer fazer amigo? Vem para a igreja. Então, participei do grupo de jovens com 17 anos, na Imaculada Conceição. Trabalhava na Kremer, lá só tinha os colegas de trabalho, não tinha amigos. Muito tímido na ocasião, vou aprender a trabalhar a timidez depois no seminário. Então, ali sou filho caçula de 9, então em 15 anos o pai e a mãe aí tiveram seus 9 filhos. Entrei aí no trabalho, percebi a dimensão vocacional aí por 98. Em 99 eu faço estágio vocacional pela Diocese de Joinville. Blumenau não era diocese e foi acompanhado lá pelo padre Ronck, Nossa. Adenir José Ronck, que era o reitor. E foi muito interessante, eu tinha 23, 24 anos de idade, quando começo a perceber aí o chamado para ser padre. Mas entre o
estar na juventude ali na paróquia. Daí você está trabalhando, comprei o meu carro, o meu Fusquinha. E primeiro foi minha moto, lógico, né? A minha DT 180. E depois comprei o Fusquinha, então o tanque do Fusca era pouco. Então andava para lá, para cá, tinha minhas paqueras, quase me noivei ali com 21, 22 anos. Nossa. Então, e até pensei que ia ser um matrimônio. Quase noivou, né? Porque a Júlia tá noiva recente, né? Coisa boa. Não, mas minha vocação é o matrimônio. Não tô dizendo. Só disse que você noivou recente. Então, isso me ajudou para quando eu tomasse a decisão ser padre. Porque eu tinha que estar plenamente realizado naquilo que eu faço. Isso para mim foi muito nítido. E quando eu percebo isso, foi uma missa, daí estava no grupo, sempre estava na igreja, era o padre João Bandoc, o meu primeiro pároco em Blumenau. Depois ele sai, vem o padre João Bachmann, como pároco da Imaculada. E quando o João Bachmann, o padre João Bachmann estava na paróquia, eu acabei me afastando um pouco da igreja, eu estava um pouco afastado. Tempo de juventude. E a mãe assim, mudou o padre. Vamos para a missa, filho? A hora que der eu vou. E eu já estava em outro trabalho, passei pela trabalho à noite na Teca, trabalhei em cozinha industrial, eu estava numa malharia, talhador numa malharia. E daí vim para uma missa na Imaculada com o padre João Bachmann. Era uma missa de quarta-feira. Então, quando eu chego na paróquia, era normal estar um cantinho para eu sentar. E quando eu cheguei na missa, quem disse que tinha um canto na igreja? Uma vaga de banco para sentar. Fiquei em pé, perto da porta da sacristia. A missa começou do jeito que é o nosso irmão, o padre João Bachmann. E quando ele passa, coloca o Santíssimo Sacramento, passa com o Santíssimo, a igreja entupida. Ele volta, bota o Santíssimo sobre o altar. Quem sentiu um aperto no coração, levante a mão, que é um chamado à vida sacerdotal. Eu olhei para aquele belo crucificado da Imaculada Conceição que tinha na ocasião, tamanho natural. Eu olhei assim para Jesus, estás louco? Eu, padre? Eu não levantei a mão. Mas aquilo me incomodou, me deixou inquieto dentro de mim. E como eu tinha ido à missa na quarta-feira, daí no fim de semana a mãe nem convidou a mãe e o pai, vamos para a missa, Léo? João Leonardo, em casa é Léo, o apelido, né? Vamos para a missa? Não. Daí chegou o fim de semana, a mãe assim, eu acordei, fiz o café. Que foi, filho? Caiu da cama? Não, eu vou na missa. Vocês vão na missa? A mãe assim, tu tá bem? Tô bem. E era a inquietude dentro de mim, entender o que Deus estava me chamando. Por que Cristo estava me chamando? E isso foi basicamente 4 meses. De outubro a fevereiro. Daí, final de dezembro, contei para a mãe o que tinha acontecido. Ah, tu quer ser padre? Não sei. Assim, fica quieta. A mãe já contou para a avó e contou para a vizinha da frente do apostolado da oração. Daí a coisa complicou, né? Daí, eu rezando, fazendo intercessão para que esclarecesse dentro de mim essa inquietude. E quando eu fui falar com o padre João Bachmann, que era o pároco, daí ele assim, quer ser padre? Não sei. Eu assim, escutei no aviso de missa a Editecal, Escola de Teologia para Leigos, que era o nome na ocasião. Daí fui fazer Editecal, daí em abril, eu assim, eu quero fazer estágio. Daí estavam os seminaristas vindo de Brusque, fazendo estágio na paróquia, era o Lucianinho, hoje é padre em Joinville. Ah, aquele que nós conhecemos quando chegamos no DNJ, que eu fui cumprimentar no carro. Sim. Fui na ordenação dele depois, que já era seminarista. Daí ele me explicou que era o seminário, tá? Daí, dia
21, acho que era alguma coisa assim de abril, que era o primeiro estágio em Joinville. Peguei meu carro e fui para Joinville. O senhor tinha que idade? 23 anos, por aí, mais ou menos. E lá fui para o estágio. Daí, quando eu entro no Seminário Divino Espírito Santo, em Joinville, já foi algo assim muito impactante, que como se fosse um imã. Passei pelo portão, uma coisa mudou. Uma experiência muito forte. Fiz o estágio, tudo certinho. Daí o estágio seguinte era propedêutico, como eu já tinha a idade. Esse primeiro estágio dura quanto tempo? Foi de um fim de semana. Um fim de semana. Um fim de semana. Que é um encontro vocacional. Encontro vocacional. Ah, tá. Entendi. Então, hoje tem o nome encontro vocacional. Na minha época era estágio vocacional. Era o estágio. E depois, no mês seguinte, ou 2 meses depois, ia ter só de propedêutico. Encontro de propedêutico. Que é a fase inicial, que é o primeiro ano. Porque daí, como eu já tinha 20 e poucos anos, já tinha segundo grau completo, só não tinha faculdade ainda. Daí, fui fazer o estágio. E o segundo estágio de propedêutico, daí entrei, beleza, estava uma reflexão sobre o Poço de Jacó. Daí o padre disse, olha, vão para qualquer parte do seminário, meditam, quando escutar o sino, vem para o refeitório para o almoço. E eu fui em frente à gruta de Nossa Senhora. Todos os nossos seminários sempre vai ter uma gruta a Nossa Senhora. E eu sentei lá, comecei a meditar o texto do Evangelho do Poço de Jacó. Comecei a ficar pesado, não aguentava sobre aquele banco. Eu deitei no banco. Parecia que o banco ia quebrar. É como se fosse eu entrando dentro daquele lugar sagrado. Escutei o sino, tudo sumiu. Ali eu tive certeza, eu vou ser padre. Como que vai ser o percurso? Eu não sei. Mas eu vou ser padre. Daí no dia 17 de novembro, ou era dezembro, o último estágio do ano, daí foi aprovado para ser seminarista. Então, a partir daquele dia, tu já era seminarista da Diocese de Joinville. Então, no ano 2000, daí eu ingresso ao Seminário Diocesano Divino Espírito Santo. Daí, naquele mesmo ano, Blumenau se torna diocese. Então, quem era do território que se formou a nova diocese ia vir para a Diocese de Blumenau, Dom Angélico, nosso primeiro bispo. Então, aí foi um perceber o chamado e entrar, foi um pouco esse o percurso. E atualmente é muito bonita a história, o chamado, e algo que nós temos percebido assim, o quanto que Deus ele age de um modo muito particular na vida de cada um. E isso é lindo compreender de que o Senhor ele tem uma pedagogia, né, exclusiva para cada um sente em um tempo, em uma idade diferente. O Senhor sentiu ali aos 20 e poucos anos, eu me recordo que eu senti aos 15. Então, para cada um, o Senhor tem um tempo para fazer este chamado. E também Ele sempre respeita a nossa liberdade para nós respondermos. Sim. Mas, atualmente, o Senhor está trabalhando como capelão no Hospital Santa Isabel. Isso. E eu gostaria de entrar propriamente nesta pauta e eu fiz algumas perguntas, separei algumas. Como é a rotina no hospital e o que geralmente é esperado do Senhor no dia a dia? A rotina dentro do hospital, então, me ordenei padre lá em 2009, a 12 de dezembro de 2009, e trabalhei em Rio dos Cedros, vim para Blumenau, Paróquia Santa Isabel, Paróquia São João Batista, fui morar com a mãe, ajudar o Padre Joãozinho e capelão há 3 anos do hospital. A rotina do hospital ela é muito intensa. Então, o trabalho de ser capelão, muitas vezes pensa que é só o paciente em si. Esse é um dos focos. O paciente, mas tem a família do paciente,
e também tem os colaboradores do hospital. Então hoje o hospital tem 1.400 colaboradores. Uau. São basicamente 300 médicos que atuam dentro do hospital, no Santa Isabel. Tá? Então, mais aí um fluxo que pode chegar a uma totalidade de 270 por aí de leitos. Então, eu nunca vi ele completamente lotado, mas já muitas das vezes acima de 200 leitos o hospital. Então, essa é um pouco a rotina. Então, vai ter aquelas pessoas que te chamam, a família que pede a presença do padre, outros não sabem que tem um padre ali dentro, está dentro do manual de internação, mas muitas das vezes as pessoas não lêem o manual de internação, que tem a pastoral, a espiritualidade. Então, o hospital se compõe com uma equipe da espiritualidade, que é a Mônica, hoje o Leandro e a irmã Francisca, das Irmãs da Divina Providência, sim, que ela atua dentro da pastoral, e o padre capelão. Então, ela desenvolve um trabalho de espiritualidade. Então, a espiritualidade ela tem que ser desenvolvida dentro do hospital, tanto com os pacientes como com os colaboradores. Não especificamente o credo, mas trabalhar a espiritualidade. Como o hospital é católico, fundada pelas Irmãs da Divina Providência e hoje pertence às Irmãs de Santa Catarina, então de São Paulo, que é a rede Santa Catarina. Então, esse trabalho, ela continua sendo desenvolvido. Sim. E eu tenho ali o dia todo. Antes eu tinha o dia todo, agora eu tenho 2 dias por semana. Então, me chamou para fazer uma unção. Vou lá fazer a unção. Fazer uma visita no leito. Estar presente ao paciente. E às vezes eu percebo como é que eu posso levar uma alegria do Evangelho a um paciente que está ali com as suas dores, com a sua enfermidade específica, com a sua angústia, podendo ou não estar num processo de finitude. Pois é, como lidar assim com os pacientes e com a família, né? Também do paciente que está numa fase terminal. Eu digo que também a força do Espírito vai te conduzindo. Eu ando no hospital com o jaleco do hospital e às vezes o pessoal acha que eu sou médico. E até um dia a coordenadora assim, padre, o senhor pode ficar com... Eu uso a mini estola para o sacramento no hospital. O senhor pode ficar com a estola o tempo todo? Assim, eu posso. Porque não é todo mundo que conhece que é um colarinho de padre. Sim. Quem é o senhor? Eu sou o padre. E por isso eu fico com a estola sempre no pescoço. Então, ando para lá e para cá, jaleco, estola. Daí já sabe, não é um médico, mas é um padre. Um dia eu cheguei num leito e num quarto. Padre, não quero morrer, também não quero que tu morra. Porque veio fazer a unção. Olha, eu estou fazendo uma visita. Se quiser que o padre faça unção, tenha tudo aqui comigo. Eu falo bem assim, né? Mas vai ser a critério do paciente ou um pedido do familiar. Porque fazer a unção dos enfermos é somente a partir de um pedido. Então ela pode ser a partir do familiar católico ou do próprio paciente. Então eu tenho essas duas possibilidades. Pediu a presença do padre. Então é uma visita religiosa. Padre, me abençoa? Eu vou abençoar. Sempre vou terminar aí uma bênção no leito com a oração do Pai Nosso, que é a oração que nos une. O senhor vai sozinho? Sozinho. Às vezes vai um da pastoral, mas... normalmente só. Sozinho, às vezes visito leito por leito, setor por setor, ou muitas das vezes eu tenho vários pedidos. 5º andar, 4º andar, 3º andar, UTI, pronto-socorro. Então, eu percurso os 6 andares do hospital. Nossa.
Então, de todos os pontos. Às vezes eu só estou costurando o hospital. Então, é normal às vezes isso acontecer. Já cheguei a fazer uns 5 quilômetros tranquilo dentro do hospital aí, Nossa, na maior tranquilidade. meia Pra que maratona. academia? Então, às vezes o elevador demora demais, vou tudo por escada, chegar mais rápido. Porque às vezes pode ser, a médica está me chamando. Padre, vem aqui no pronto-socorro, tá? Uma emergência. A família pediu. Um líder me chama lá no setor de transplante. Na sala de preparo de cirurgia. Ou propriamente dentro do centro cirúrgico, já me aconteceu. Então, dentro da uma UTI coronária, UTI geral, hemodinâmica. Pode. Essa semana aconteceu um fato, porque na segunda-feira me ligaram e falaram bem assim, padre, lembra que há 2 semanas atrás, ou uma semana, o senhor ministrou uma unção para um senhor assim, assim, assado? Eu falei assim, me recordo. Mas ele estava inconsciente, né? Ministrei a unção e na segunda-feira ele teve meio que um despertar. E aí a filha dele, que estava com ele, perguntou bem assim, pai, o senhor tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Ele com muita dificuldade para falar, a única coisa que ele falou bem assim, padre. O padre. E aí nisso já a família já me ligou, entraram em contato assim, padre, ele tá chamando um padre, o senhor pode ir lá? Foi no Santo Antônio. E aí nisso, eu fui na parte da tarde. E aí lidar com essa realidade assim, por vezes não é tão fácil, né? Você encarar essa situação da humanidade. Eu acho que a Julia ia fazer uma pergunta. Eu ia perguntar, porque o senhor comentou, alguns médicos me chamam. Já teve algum caso de algum médico que antes de uma cirurgia pediu pra rezar, pra orar por aquela cirurgia antes até mesmo de começar o procedimento? Dentro do hospital tem a capela, no 4º andar. Aham. Então, às vezes eu estou por ali, vejo os médicos passando na capela, rezando. Tá? Teve um dia dentro da UTI, eu passando por lá, um médico assim, padre, me abençoa hoje, porque hoje está difícil. Hoje preciso da bênção do Senhor. Então eu vou lá, estendo a minha mão e abençoo o médico. O colaborador, não importa. A pessoa que me pediu a bênção, eu vou abençoar. Então, e aí perceber que o sacerdote ali dentro, ele é o homem da bênção. Então, como é que eu posso viver esse meu ministério com todo o amor e afinco? Eu não estou ali para ver a dor da finitude de um ser. Isso vai acontecer. E eu sempre olho, como é que eu posso levar a graça? Quando comecei a trabalhar assim, uma hora vai acontecer, por exemplo, eu estar administrando a unção e a pessoa morrer nos teus braços. Usar essa expressão figurativa, né? Isso aconteceu já. Estava no pronto-socorro e me chamaram. Uma situação, tinha uma certa idade, o paciente, e lá fiz, a filha estava ao lado, não me recordo mais o nome do paciente. Eu assim, é o padre que está aqui no teu lado, o padre vai fazer uma oração, vai fazer a unção. E no meio da oração desce uma lágrima do paciente. Isso mostra aquele conforto espiritual. Então esse momento não é só o paciente, também é o familiar que está ali ao lado. E às vezes a dor é maior ao familiar. Então é muito relativo isso. Sim. E quando terminei a oração, ele deu o último suspiro. Daí acalmei a filha, chamamos a equipe de enfermagem, né, foi constatado, sim, houve o falecimento do paciente. Daí continuei com a filha, daí rezamos mais um pouco, acalmei a filha, daí vem a equipe multidisciplinar do hospital. Então, daí trabalhar com a família a questão do luto. Então, isso é normal dentro do hospital. Tá?
Não é o padre que vai dar uma comunicação que faleceu o paciente. Uhum. Tem uma equipe especializada dentro do hospital que vai fazer isso. E daí tem todos os protocolos de como vai fazer o andamento disso dentro do hospital. Então já cheguei a situações em que fui conversar com a equipe médica, o médico disse, não, vamos entrar nós dois juntos lá na sala vermelha, por exemplo, que era vindo de ambulância no pronto-socorro. E quando chegamos lá, estava numa parada cardiorrespiratória. Então, primeiro é os médicos. Na sequência, o padre pode. Melhorou, daí o padre pode fazer. E quando abrimos a porta, morreu. Naquela ocasião, não consegui chegar em tempo para fazer a unção. O padre, agora você pode fazer. Eu fiz minha oração, a bênção ao paciente. E depois eu fui lá falar com a família que o padre passou lá. Não fiz a comunicação de que houve o óbito, porque não é minha função. Isso é do hospital. Sim. Mas poder estar junto com a família. Diferente de quando vai acontecer eu acho que é CTH, é do 5º andar lá. Eles trabalham com a situação de finitude. Morreu, é eles que fazem a comunicação. Houve uma complicação no paciente e vamos supor que dá um diagnóstico de possível morte cefálica. Daí vai entrar um protocolo de exames para que se comprove que há realmente uma morte cefálica. Eu já acompanhei eles todo esse processo. Isso pode levar 78 horas, até mais. Nossa. E junto com a família. Então, às vezes, eles me chamam, padre, tem uma conferência familiar, o senhor pode nos acompanhar? A família está pedindo a presença do padre. Não é sempre que vai acontecer algo assim. Sim. Então, eu estou ali, porque daí o que acontece? Eles são católicos, querem que ali naquele momento eles já sabem, os médicos já passaram a situação do paciente, qual é a condição, qual é o procedimento que vai ser feito. Isso é muito bem feito às claras ao familiar. Uhum. Daí assim, vamos lá, mas gostaria que o padre estivesse junto. Então fazer uma oração, daí muitos desses pede para que o padre faça a unção também. Então daí eu faço a unção junto com o familiar. Então, ter esta presença. Isso acaba sendo algo significativo ao familiar. Sim. Não só ao paciente. Então, ser uma presença ativa lá dentro. Por favor. O senhor comentou da família ser católica, do paciente ser católico, mas às vezes esse momento da saúde também é um momento que algumas pessoas se convertem, né? Não acreditava em Deus, mas a partir daquele momento acaba acreditando ou buscando. Tem histórias assim que o senhor... Tem. Então, eu vou passando. Teve um dia, passei no PS, passando leito por leito, e estava lá conversando. Pedi que se eu pudesse dar uma bênção geral a todos. Eram 3 leitos no quarto. E um deles assim começou a conversar comigo. Padre, eu não sou católico. Eu sou judeu. Mas eu gosto de estar aqui, ser atendido por aqui, porque aqui tem uma humanidade diferente. O atendimento ao paciente. E conversamos, e na ocasião até me lembrei de uma oração em hebraico, e daí permiti, se eu podia falar uma expressão em hebraico, eu falei e fiz uma bênção. Falei do Senhor Adonai, enfim, ele ficou feliz da vida, até me lembrei alguma coisa em hebraico. Então, tem, porque você vai atender a pessoa humana. A pessoa pode ter uma crença, como não ter uma crença. Ou naquele momento de grande desespero, posso usar essa expressão, talvez na vida falou, eu nunca quis manifestar a minha fé. Mas naquela hora se manifestou. Me recordo de um paciente em que eu conheci a sua secretária, estava na porta da hemodinâmica. Disse, o que está fazendo aqui? O meu chefe, meu patrão, passou mal, estava em procedimento.
Eu esperei ele entrar, chegar, daí conversei um pouco com ele. Permite fazer uma oração, uma bênção? Sim. Ele pegou minha mão de uma forma tão rápida e rezou junto comigo a oração do Pai Nosso. E ele segurou firme a minha mão. Até eu levei um susto. E depois acompanhei ele na UTI, junto com a esposa, o filho. E rezamos muitas vezes junto na UTI, no quarto. Depois a atendente, a secretária da pessoa, chegou assim: mas padre, ele não é católico, ele é ateu. Olha, ele pode se manifestar ateu, mas naquela hora ele segurou firme a minha mão. Tanto na UTI, como na entrada para fazer o procedimento. E somos amigos até hoje. Olha Do só. paciente. Então, cultivamos uma amizade. Então, é um momento que vai acontecer. Sim. Já aconteceu uma situação em que o médico, eu passei num setor do hospital, quero preservar aí a identidade do paciente, eu tenho que fazer isto. E passei no setor, passei leito por leito. Daí, um membro familiar, assim, nós não queremos a sua presença aqui dentro. Aí eu ia até perguntar isso agora. Nós não queremos a sua presença. Tá bom. Então tá, que Deus carregue. Pode me impedir de não entrar, como já aconteceu, num leito de UTI. Mas não me impede de estar lá na missa que eu rezo no hospital. A cada dia que eu estou trabalhando lá dentro, ali eu rezo pelo paciente. Eu rezo por todos. Porque somente o Senhor chega ao coração humano. Sim. Somente Ele sabe o caminho, a verdade e a vida. Então, no dia seguinte me chamaram na UTI para uma outra situação de um outro paciente. E daí passo nos setores, onde estão os médicos. E o médico, naquele setor, assim: padre, passa no leito tal, a situação está difícil do paciente. Abençoa, reza por aquele paciente. Quando ele falou o número do leito, eu disse assim: mas eu não posso entrar naquele leito. O médico olhou assustado: mas como não podes, padre? Não, a família me impediu de eu entrar no leito. Então, como há um impedimento, eu não vou entrar. Porque se o familiar entrar ali, perguntar à equipe de enfermagem: o padre passou por aqui? Eles vão dizer: o padre passou aqui na UTI. Ele entrou aqui dentro do leito? Não, ele entrou nos outros, mas não entrou aqui não. Porque eu vou ter que respeitar a decisão. Então, mas nunca me impede de eu rezar. Porque diante do altar eu coloco todos. Aí eu não estou fazendo discriminação nenhuma de credo. Estou rezando por todos os pacientes da casa. Então hoje isso já faz parte de mim, como padre. Eu rezar por todos os pacientes, no hospital, dentro de suas casas. Se nós temos 200 dentro do hospital, dentro das casas nós temos mais de bobear de 1000. Mas é realmente, assim, é respeitar a escolha da pessoa. Eu me recordo que no ano 2018, eu morava em Florianópolis, nós fazíamos no hospital, o HU, Hospital Universitário, nós fazíamos visita aos doentes, né, a pastoral do Da enfermo. visitação. E aí nisso, inclusive ia comigo hoje são padres, o padre Marco Aurélio e o padre João Humberto. Inclusive a gente tem que convidar o padre Marco para vir aqui. Verdade. Já fica ali o convite, padre Marco. E aí eu me lembro que o setor que eu mais gostava de fazer, assim, de ir, era emergência. Nossa, o dia que que eu era mandado pra emergência, eu achava super legal, assim. E era o que, né, enfim, o que eu mais gostava. Eu me recordo que um dia nós estávamos passando e aí nós perguntávamos, nós nos apresentávamos. Tinha todo um grupo, assim, nós íamos mais ou menos em umas 20, 30 pessoas. E nós dizíamos que nós era, né, da pastoral, da Igreja Católica. E teve uma senhorinha que ela falou bem assim: não, eu não quero. Não quero porque eu sou evangélica. Daí eu, né, agradeci, falei: Deus abençoe. Daí na hora que eu estava
Saindo, que nós fomos fechar a cortina, ela falou bem assim: pensando melhor, nós podemos orar juntos? Eu falei, nós podemos. Aí eu voltei e falei assim: não, nós podemos orar juntos. Aí ela, só não quero a Ave Maria. E aí nós rezamos juntos um Pai Nosso. Enfim, conversei um pouco com ela. E aí eu me recordo que ela falou bem assim: ter tido a presença de vocês foi como se o Senhor viesse me visitar, me dando esperança. E eu conto isso para perguntar porque o trabalho que o Senhor faz é de levar esperança para as pessoas, de suscitar isso. E como é para os familiares? Porque às vezes tem situações assim que já não tem mais o que ser feito. E muitos daqueles que por vezes estão, são cuidados paliativos. Como suscitar essa esperança naquela que são, tanto no paciente, mas também naqueles que estão acompanhando? Porque é um sofrimento mútuo, assim, né? Tanto de quem sofre, mas também da família que acompanha. Ali é muito particular. Tem aquele familiar que vai compreender o estado de gravidade, às vezes está ali já meses internado, só que já vai se preparando para aquele luto. Sabe que vai chegar aquela finitude. A esperança da cura, o milagre, muitos pensam assim, sabe que somente de Deus, porque no âmbito humano os médicos estão fazendo tudo o que era possível. Segunda-feira fui fazer o velório de minha prima em Joinville, ficou 70 dias na UTI. Uau. 55 anos de idade. Só que aquele período que ela ficou internada também foi o momento da minha tia, dos meus primos, dos filhos dela, também se prepararem para aquele momento de finitude. Só que cada ser vai trabalhar de uma forma diferente. Às vezes o paciente está tranquilo, o familiar está um caos, vou usar essa expressão, tá? Teve um paciente que chamaram 5 padres. Eu acho que o padre Gabriel Natan foi um deles também. Tá? Então, a família estava tão, talvez eu vou usar a expressão, desesperada com aquele momento que o paciente, o seu ente querido, estava passando. Mas o ente querido, o paciente, ele estava tranquilo. Porque eu cheguei a conversar com ele antes de ser entubado. Estava tranquilo. Só que o familiar estava no desespero. Então, às vezes acontece isso, sim. Então, teve uma situação em que eu tinha feito a unção e 4 vezes me ligaram 11 horas da noite. Descobriram por contatos dos jovens da família IPC de Indaial, porque conhece o padre João Leonardo, capelão do hospital, e acharam meu número, ligaram para mim. Arrumaram pessoas que me conhecem da Imaculada Conceição desde o meu tempo de juventude lá e descobriram meu nome de contato. Mas porque queriam a presença do padre. O outro lá, o padre não estava, o padre tinha passado, passei no horário que eles não estavam, a família, e foram na catedral, o primeiro padre que passou ali, já cataram, botaram no carro e levaram para o hospital. Tá? Quase um sequestro, assim. Aconteceu isso com o padre Marcelo, com o padre Martin, com o padre, e assim, o padre João Humberto. A família quer. E às vezes eles não têm uma comunicação entre si. Vai entrar, vai ser feito. Não tem problema nenhum. Um desses aí me chamaram, botei a mãe para dormir, já tinha dado, deixa dar a janta para a mãe, eu disse para a telefonista, a mãe foi para a cama, eu vou para o hospital. Chego lá, estava o padre Martin ou foi o padre Marcelo fazendo a unção na UTI. Aí o padre disse, pode continuar, padre, com maior tranquilidade. Daí no final, padre João Leonardo, capelão, faz a benção final, ele fez a benção final. Com maior tranquilidade. Padre Sabra, não. O importante é que foi feito. Claro. Isso que é o importante. Mas o quanto que as pessoas, elas
A presença também, assim, né, do padre também suscita essa esperança e dá um conforto muito grande. É o conforto, mas é o conforto, tá? Então, o conforto, o padre estava presente. Teve situações que às vezes não dava de dizer mais nada, mas é estar presente. Sim. O estar, né? O ser, né? Estar ali, abraçar. Teve uma situação que quem me ligou, era 9 da manhã, 9h10, a psicóloga, uma das psicólogas do hospital já me chamou para o setor de maternidade. Uma emergência que aconteceu, que é raro acontecer isso no setor de maternidade, porque o Santa Isabel não tem UTI neonatal. Então não há uma situação de risco da mãe ou da criança no Hospital Santa Isabel. Se há uma situação de risco, vai para o Santa Catarina ou vai para o Santo Antônio, que é a referência o Santo Antônio. E aconteceu uma fatalidade com a criança 10 dias de nascimento e veio a óbito a criança. O fato assustou toda a equipe de trabalho. Então, por isso que a psicóloga me chamou para ajudar a equipe de trabalho no setor de maternidade. Então, primeiro eu tive um momento com os colaboradores e médicos, porque é raríssimo isso acontecer dentro do hospital. Quando eu saio, estava outra psicóloga com o pai da criança. Daí, teve um momento lá. Quando eu vou para a direção do setor onde estava internado a mãe, daí estavam em prantos os colaboradores do setor, com a equipe de higienização. Daí acalmei eles. Daí entrei no quarto. O choro de pânico era de dar eco no corredor. Daí entrei lá, tava a mãe e a avó, junto com outra psicóloga, serviço social do hospital, todo o apoio do hospital. E primeira pergunta: padre, por que Deus me tirou? Disse: Deus não tem culpa nenhuma. Uma circunstância humana que aconteceu e hoje essa criança já está nas mãos de Deus. Já está. Eu só disse assim. E daí conversamos um pouquinho, assim, quer um abraço do padre? Não dava de dizer muita coisa. O choque naquela realidade. Quero. Fiquei abraçado uns bons minutos com a mãe e com a avó. Porque daí a gente tinha que preparar para os outros momentos que ia acontecer. Saí de lá, daí já era umas 11 horas da manhã. O café no refeitório já tinha acabado, já tinha aberto a hora do almoço. E eu precisava de um café para me dar um up. Daí eu fui na direção do hospital, lá sempre tem um cafezinho. Daí chego lá, estou vindo do terceiro andar. Sabemos o que aconteceu, padre, vem cá tomar um café. O diretor já está sabendo. Ele está como se fosse em choque também do ocorrido. Você deixa eu tomar um café, depois eu vou falar com o diretor. Daí conversei com o diretor, rezamos juntos naquele momento também. Daí eu saí de lá, disse, agora eu vou para a capela avisar a minha coordenadora que o que aconteceu. Isso já era 11h30, tranquilo. Daí a coordenadora estava lá. Quando eu comecei a conversar com a coordenadora, a gente escuta um choro na capela. Daí era outro colaborador em prantos na capela, deitada, sentado no chão, que era a psicóloga, uma das psicólogas da casa. Aí, padre, desculpa, eu também sou humana. Assim, sim, o padre também é humano. Se eu tenho que chorar, muitas vezes eu também tenho que chorar também. E só sei que conversamos, eu e a coordenadora, também com a psicóloga, quando eu vi, disse, vamos descer para almoçar, senão a gente vai perder o almoço, que já era quase 2 horas da tarde. Pelo único fato, uma única circunstância. Então, não dá a dizer, eu vou lá atender aquele paciente, é coisa rápida. Não. Cada situação, ela é única e específica. Pode ser uma que vai ser aquele momento, tem outra que vai levar mais tempo. Então, e aí que está, como eu posso ter esta presença?
Então, estar ali um dia rezando missa lá na São José Operário, hoje ajudo lá na São José Operário também, e uma pessoa que estava internada fez um procedimento cirúrgico, nem me lembro mais o que foi o procedimento. São quase 4.500 pacientes por ano no hospital, então, que eu passo. E, padre, preciso dar um abraço no senhor. Porque naquele momento difícil, o Senhor apareceu no meu quarto. E a sua oração, a sua presença, impor as mãos, me acalmou. Olha só. Então, por isso que quando eu vou abençoar um paciente, eu sempre vou impor as mãos. O padre Gabriel Natan sabe disso. As suas mãos eram simples quando foi antes de ser ordenado padre, depois ungida, ela é diferente. Sim. Ela tem o mesmo formato, é verdade. Mas a graça é diferente. Então, como que eu posso sempre abençoar? Tem aquele que vai querer, tem aquele que não aceita. Então, às vezes, a parte mais, como você contou a experiência lá como seminarista, às vezes a mais dificuldade é quando nós temos um familiar que é da Igreja da Testemunha de Jeová. Eles têm uma crença diferente, então muitas das vezes não permite que, se não é da igreja deles, eles não permitem que venha outro. Sim. São poucas igrejas, denominações religiosas, que têm esse tipo de caráter, de situação, que não aceita que seja uma outra pessoa que visite. Então, a pastoral, a espiritualidade, ela sempre vai ter os visitadores também na casa. Sim. Temos os voluntários na casa também que vêm fazer as visitas. No tempo que passou, eu consigo visitar todos os pacientes. Olha, a perna vai ter que ser muito boa para conseguir passar em todos, tá? O senhor comentou sobre ali a história da menina e do momento com a psicóloga, né? Que ela fala, que me chamou a atenção, que ela fala assim, eu também sou ser humano, né? E como que é pro senhor se preparar espiritualmente para atender todo mundo, conversar com todo mundo, enfim, ser esse momento ali, né, de presença, de esperança? Como que o senhor se prepara espiritualmente para isso? Tem uma coisa que me fortalece: rezar a Santa Missa. Por isso, a única coisa que eu pedi quando entrei no hospital, me deixa rezar a cada dia que estiver trabalhando a missa. Uma pessoa da pastoral, mas padre, não vai ter o pessoal que vai vir. Assim, não estou me preocupando se vai ter alguém ou não dentro da capela. Eu preciso rezar. Porque essa é a minha força e a minha segurança. Eu preciso. Nesses 3 anos, nunca rezei sozinho na capela do hospital. Nunca. Às vezes a Mônica está de férias, a coordenadora, o outro está de férias, a irmã não está porque está no período de férias, mas eu estou ali. Nunca rezei sozinho. Às vezes estava eu, a coordenadora, ou a gente da pastoral, mas às vezes tem 30 pessoas lá dentro. Sim. Paciente, familiar de paciente. Então, nunca rezei sozinho. Porque é ele que conduz. Tem momentos que, assim, eu vou no paciente ou vou no colaborador. Porque são situações que também passa a casa. Acontece, estou lá, mas acontece 1, 2, 3 paradas cardiorrespiratória em paciente. Aquilo vira uma correria. Porque a questão de resposta do colaborador ao paciente é coisa de segundos, tá? Então já vão fazer o atendimento ao paciente. Então os líderes vão vir correndo. Quando eu vejo um correndo, é uma cardiorrespiratória. Uma parada cardiorrespiratória. Teve uma situação em que eu estava sendo chamado para uma conferência na UTI. Eu estava no 6º andar, então eu tinha que descer pelo 5º andar para pegar o elevador para ir pro 2º andar, que era a UTI. E quando eu passo, estava tendo uma parada cardiorrespiratória. E o familiar já fica no corredor, padre, faz a unção para o ente querido. Não me recordo se era
um homem ou uma mulher, não me recordo mais. Eu entrei, estavam toda a equipe trabalhando no paciente, levou 48 minutos. Uau. E daí eu fiquei com outro paciente que não tinha como tirar, daí eu, tentando acalmar o outro paciente, eles colocam uma proteção, e ele assustar, o outro paciente assustado, daí tentei acalmar, rezei com o outro paciente, fiz a minha oração, estendi minha mão ao paciente, fiz a minha oração. Só que a unção naquele momento eu não podia fazer, porque era a equipe de trabalho, tinha que fazer o trabalho dela. E daí já estava mensagem que eu tinha que estar na conferência na UTI. Daí eu saí, fui para a UTI, fiz o que tinha que fazer na UTI, voltei para o 5º andar. Daí estava estabilizando, daí deu a segunda parada. Foi mais 40 minutos. Nossa. Daí eu tinha que almoçar, porque senão eu ia perder o almoço. E daí encontrei a médica no almoço, uma das médicas que estava ajudando. Reconheci ela pelo óculos, porque daí ali paramentado tu não percebe tudo. Eu disse assim, doutora, a senhora estava com o paciente no leito tal? Sim. Como é que ficou a situação do paciente? Estabilizou? Não, padre, não resistiu. A segunda parada. Ia ganhar alta naquela tarde, o paciente. Estava internado por uma outra situação. Aconteceu outra. Então, às vezes acontece situações desse porte, acontece. Como que eu vou estar sempre... Eu acho que não é a palavra preparado. Deixar a ação de Deus te agir. Tem uma hora que eu quero ir para o 3º andar. Quando eu vi, eu estou no 5º. Já me aconteceu algumas vezes isso. Olha só. Tá. Quando eu saí a escadaria no 5º andar, quando eu olho a letrinha, meu Deus, eu queria ir para o 3º, por que eu estou aqui no 5º? Padre, só caiu do céu. Não, vim pela escada. 3, emergência. Às vezes, eu estou lá, eu vou no PS, no pronto-socorro. Eu sempre passo por dentro do hospital. Eu não passo por fora do hospital. Aquele dia assim, não. Eu vou sair pela recepção geral e vou passar por fora. Quando eu botei os pés fora da recepção, o caos estava formado. No bom sentido do caos, né? O desespero, situações de paciente. Padre, que bom que o senhor apareceu por aqui. Atendi as famílias, fui lá atender os pacientes. Como que eu deixo Deus me conduzir lá dentro? Muitas das vezes é isso também. Sim. Padre, é muito bom ouvi-lo, mas a nossa hora já está bem Já? adiantada, olha só. Eu falei que passava rápido. Ah, Antes, só pra gente... Porque a gente falou tanto aqui e talvez tenha alguém em casa que não saiba o que é. Enfim, explicar pra gente o que é a unção dos enfermos. que as pessoas ainda confundem A com unção a extrema... com a extrema unção. A unção é o óleo da graça. É um sacramento. Tá? Então, quem pode fazer a unção dos enfermos? Somente o sacerdote, o presbítero. Tá? O sacerdote são 3 coisas que é única e exclusiva dele: unção dos enfermos, confissão e comunhão. A Eucaristia. Os outros sacramentos posso ter leigos, diáconos permanentes, pessoas preparadas que podem auxiliar, mas esses 3 somente é o sacerdote. A unção dos enfermos, ela é: eu fiquei enfermo, tu posso receber a unção? Pode e deve, se você é católico. Vou fazer um procedimento cirúrgico. Padre, posso receber a unção dos enfermos para a cirurgia? Pode. Estou com uma idade avançada. Posso receber a unção dos enfermos? Pode. Receber lá na sua paróquia, tá? Chamar o padre ou ir lá na paróquia, receber a unção dos enfermos. É o óleo da graça. A decisão se vai estar essa graça com Cristo ou entre nós, a decisão é de Cristo. O padre somente é instrumento. Por isso é o óleo da graça. A hora que eu vou fazer a unção, o padre Gabriel sabe disso também, eu vou ver a situação do paciente. Qual é a gravidade que o paciente está?
Eu tenho 5 opções dentro do ritual. Uma simples, vou fazer uma cirurgia, não estou com uma situação mais grave, uma situação mais grave. Eu quero receber a unção, mas eu quero receber também a Eucaristia. Também é levado a Eucaristia aos pacientes, aqueles que pedem, dentro do hospital. Se pode descer pela garganta, tá? No hospital tem que avaliar tudo isso. Então, fiz a unção com Eucaristia, que chama-se viático. Daí eu faço aquela oração específica. Em estado grave, muitas das vezes eu uso essa. Eu tenho também em um fiel por agonia. Os médicos dizem, padre, é questão de minutos a situação do paciente. Já fiz algumas vezes esse tipo de oração? Claro que já fiz. Mas é aquele momento que o padre ele vai ver diante do enfermo que está ali. Tá? Eu já fiz situações em que fiz o de extrema, daí eu posso usar a expressão extrema, e o paciente se recuperou, ganhou alta, está em casa. Então, porque a decisão não é do padre. Então aquela expressão, chamou o padre porque não tem mais o que fazer, então chama o padre. A extrema unção. Tá? Ficou algo pejorativo para a unção. A unção é um sacramento da graça que o fiel católico pode receber. Isso é só para os católicos. Porque daí, às vezes me chamam lá um luterano, padre abençoa, padre faz a unção. Você não é católico? Então chama o pastor que faz aquele próprio que é do seu pastoreio. Daí eu estou saindo daquilo que é de minha competência. Então, sim, é o óleo da graça. E às vezes as pessoas não entendem isso. Acham que não tem o que fazer, então daí chama o padre. Exato. Eu posso usar assim. Então o padre chegou ali, fez a unção, então vou usar a brincadeirinha, né? E fiz carimbei o passaporte para o céu, né? É o momento da graça que o padre faz. Como a missa é o momento da graça em que eu, fiel, vou àquela missa. Tá? Pode ser o momento da minha salvação, aquela missa. Mas isso é particular de cada um. Padre, nós temos quanto tempo? Então tá, a Júlia tem algum jogo rápido. Sim. E ela vai conduzir algumas perguntas e o senhor responde. Vamos lá. Então eu coloco a palavra e o senhor responde com outra palavra, pode ser. Família. Amor. Igreja. Entrega. Fracasso. Superação. Sucesso. Alegria. Santo de devoção. Nossa Senhora. Sonho. Sonho. Viver na graça. Se pudesse conversar com alguém. Conversar com alguém. A saudade da minha avó. Coragem é? Coragem é superação. Futuro. A Deus pertence. Agora, a gente fala assim, Padre João Leonardo por Padre João Leonardo, mas a gente quer uma palavra que te defina. Uma frase, enfim. Talvez o que me defina, meu lema de ordenação, Isaías 43, 1 e 4. Eu te chamei e te consagrei, tu és precioso aos meus olhos, eu te amo. Como que eu posso mostrar este amor de Jesus, esse amor de Deus, no meu dia a dia como sacerdote? Às vezes pergunto, por que o padre tem tanta essa alegria? Procuro sempre estar sorridente, sempre buscar uma alegria. Espera, eu tenho que ser essa transmissão da graça de Deus. Padre, nós agradecemos a sua presença, o seu testemunho, o nosso muito obrigado. E a você que nos acompanhou, está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever, de curtir e de também compartilhar com os teus amigos. Nós agradecemos e até o próximo episódio. Deus abençoe.